Salve, salve, time de empreendedores! Mais um conteúdo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar de um assunto que eu fiz uma live, mas não deu certo. E para não repetir a live, a gente vai fazer um vídeo aqui para poder colocar esse conteúdo para você. É como eu comecei a empreender nas minhas horas vagas. Esse é o assunto de hoje. Eu vou contar essa história para vocês. Tem muita coisa legal, tem muito assunto interessante no qual eu superei. Então fica conectado com a gente no nosso Papo de Empreender de hoje, que no final rola aquele desafio e eu tenho certeza que você vai gostar dessa história e você já vai começar a executar alguma coisa para você poder empreender nas suas horas vagas, tá ok? Vamos lá então ao cenário de hoje. Olha só, há algum tempo atrás, em torno de 26 anos, não mais, né? 30 anos atrás, mais ou menos, eu decidi fazer engenharia, né? E aí eu sempre coloco isso para vocês. Quando você decidir fazer alguma coisa, pergunte para quem conhece a área. Então, quando eu decidi fazer engenharia, eu fui perguntar para engenheiros o que precisava, o que tinha que ser, como que era trabalhar como engenheiro, e aí eu decidi ser engenheiro. Quando eu decidi ser engenheiro, eu resolvi fazer vestibular. Na época tinha vestibular, agora é Enem, aquela coisa toda. Tinha vestibular para 3 instituições públicas e uma privada. Eu decidi, né, esse era a minha configuração. E aí, obviamente, né, qual que vocês acham que eu passei? Eu passei na privada para dificultar mais ainda toda essa história. Mas quase que eu passei para uma instituição pública, por 3 desistências eu não entrei para uma instituição. O contexto vem diante diante dessa história. Sem grana, né, a minha mãe, ela foi conversar com a reitoria, com a diretoria da instituição, que é privada, né, e aí conseguimos uma bolsa de 90%. A instituição é uma instituição rigorosa, onde, né, os alunos geralmente não conseguem se formar em 5 anos, e aí eu comecei a me questionar diante desse cenário, né? Primeiro dia de aula, quando eu sento na carteira, o professor já diz que ninguém vai passar daquela turma ali. Eram 90 alunos, né, e daquela turma não passar ninguém seria meio que, né, tragédia para mim, sendo que eu tinha uma bolsa, a bolsa ela seria encerrada se eu não passasse de semestre. Então eu já tinha decidido que eu ia desistir caso eu não conseguisse passar, porque eu não ia ter condição de pagar, não ia ter condição de desenvolver ali todos os 5 anos por conta própria, porque afinal de contas eu não estava empregado, não tinha ali uma receita e tudo isso aí foi se encaixando diante desse cenário que eu estou contando aqui para você. A mensalidade, né, já era apertada mesmo com 10% tendo que pagar, mas tinha outras despesas como deslocação, alimentação, né, e livros principalmente, né, e aí a pergunta é o que fazer diante desse cenário? É uma necessidade gigante de eu prosseguir, mas não ter a grana para pagar as despesas que eu precisava, né, arcar ali naquele momento. E aí, né, pensa aqui, pensa ali, e aí eu sempre digo, a gente tem que estar preparado para as oportunidades. Mas olha só essa dica, eu não tenho que estar preparado para a oportunidade, eu tenho que estar preparado para enxergar a oportunidade. É isso que é importante, você estar conectado com essa questão, porque as oportunidades elas vão aparecer. Só que você não tem que estar preparado para desenvolver a oportunidade, você tem que estar preparado para enxergar a oportunidade. Esse é o primeiro ponto, porque elas vão aparecer. Isso vai, né, de alguma forma chegar até você. E aí você precisa estar conectado com isso, você precisa sentir o cheiro dessa oportunidade, tá ok? E aí um amigo, um colega de classe, a gente era próximo, né, questionou se eu não ajudaria ele a desenvolver festas aos finais de semana. Eu falei, poxa, que interessante isso, como que vai funcionar? A gente começou a discutir, a gente começou a conversar, e a gente conversava, olha só que legal, a gente organizando nos intervalos, a gente aproveitava o tempo, era meia hora de intervalo, então em vez de a gente ficar jogando baralho, bebendo cerveja, como muitos faziam, a gente começava a discutir coisas para desenvolver negócios. Então a gente consegue sim arranjar tempo. Quando as pessoas me perguntam como é que você faz tanta coisa, é olhar os momentos do teu dia onde você pode encaixar alguma coisa que você possa estar desenvolvendo, tá ok? Mesmo com muita coisa para fazer, existe sim esses momentos e eram nos intervalos que a gente negociava, que a gente discutia, que a gente desenvolvia o nosso projeto. E a gente fez a primeira festa onde a gente estabeleceu 3 coisas básicas: comida, bebida e música. Né? E aí, obviamente, tinha as entradas e as saídas, onde a gente tinha que organizar tudo isso. E a gente correu atrás, e no primeiro final de semana que a gente teve a oportunidade, a gente fez sim uma festa, foi um sucesso, e a gente começou a fazer festas a cada 15 dias, e durante o semestre inteiro funcionou assim, a gente ganhou um bom dinheiro sim durante esse semestre. O negócio acabou não indo para frente porque a faculdade, como eu disse para vocês, ela tem um alto índice de reprovação, e aí o que aconteceu? Eu acabei passando de semestre e o meu colega acabou ficando.
E aí, quando você passa de semestre, você vai estudar tarde lá. E ele ficou pela manhã, então a gente não conseguia se juntar mais, a gente não conseguia fazer reuniões, não tinha essa conectividade que tem hoje, né? Então acabou ficando difícil de a gente dar sequência, infelizmente. Porque, né, quem sabe hoje não seríamos aí grandes empresários do mundo de festas. Tá certo? Mas enfim, aprendemos muito com aquilo e acabamos por encerrar o negócio de alguma forma. Mas olha só, durante 3 semestres eu consegui bancar a faculdade, pagar livros e pagar ainda algumas despesas ali. Olhando para esse aspecto, eu comecei a verificar que dentro das minhas horas vagas eu conseguiria colocar outras oportunidades. E aí veio que eu comecei a dar aulas particulares, né, onde eu entendia bem de matemática, física e química, e aí eu comecei a encontrar clientes para isso. E isso foi durante um bom tempo, né, encaixando essas atividades aí das minhas horas, né, vamos dizer assim, nas minhas horas vagas. Então foi assim que eu fui me formando, foi assim que eu fui desenvolvendo esse formato todo de empreendedorismo. Mas olha só, a questão do empreendedorismo, ela vem antes ainda, ela vem de formação que eu falo, né? A minha avó, ela sempre foi empreendedora, ela tinha um comércio quando ela morava na cidade de São Paulo e depois que ela mudou de cidade, ela também continuou tendo comércio. Então eu aprendi, né, a ser empreendedor também com a minha família, né, com as pessoas que me formaram. A minha mãe é a mesma coisa, minha mãe tinha emprego, mas nas suas horas vagas ela fazia, né, empreendedorismo para complementar a renda. Foi durante muito tempo isso dentro das nossas vidas. Então olha só que coisa interessante, né? Eu também consigo aprender com a minha história, com os meus familiares, isso também é importante, tá ok? E aí que me gerou muita vontade de empreender, muita vontade de querer realizar as coisas para que a gente tenha cada vez mais resultado, para que a gente tenha cada vez mais prosperidade. E hoje empreender é um propósito, meu propósito de vida, não só para eu ter sucesso, para eu ter prosperidade, mas principalmente para eu ajudar as pessoas, né, que elas consigam cada vez mais ter sucesso na vida delas, realizando os seus sonhos, realizando o sonho das suas famílias, realizando o sonho das pessoas que estão ao seu redor. Então esse é meu grande propósito hoje, trazer muito conhecimento nessa área, e é possível sim empreender dentro de qualquer área, começando nas suas horas vagas. Pense nisso que eu tenho certeza que você vai encontrar. E para finalizar, eu coloco aquele eu te desafio, né? O que você vai fazer nas suas horas vagas? Pega as suas horas vagas, organize ela, verifique quanto é de hora vaga e tente encaixar alguma coisa. Tenta encaixar um conhecimento, tenta encaixar a venda de um produto, alguma coisa dá para você fazer. Nem que seja para você começando, você estudando inicialmente a questão de empreender, a questão de você se conectar com o empreendedorismo, que eu tenho certeza que vai alavancar muitas coisas. A gente tem diversos vídeos aqui no nosso canal onde vai te ajudar muita coisa. Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente aqui que eu vou te responder com todo prazer. E para finalizar, a gente sempre tem aquele momento nosso de se liga nessa ideia, com aquela frase, aquele pensamento para consolidar tudo que a gente passou aqui desse conhecimento na data de hoje. E essa frase é uma frase que eu criei para me estimular todos os dias pela manhã, e aos finais dos meus treinamentos eu deixo sempre essa mensagem. O sucesso acontece quando suas atitudes se tornam maiores do que as suas desculpas. É sempre essa balança. As minhas atitudes têm que ser sempre maior do que as minhas desculpas. Porque senão você vai ficar procrastinando, porque senão você vai ficar batendo palma para quem está realizando. E eu tenho certeza que você tem capacidade para desenvolver muito mais do que você está fazendo hoje. Basta você querer, basta você começar a fazer. Qualquer dúvida, manda aqui para a gente que a gente vai te responder com todo prazer. Ok? Aproveita que a gente tem muito conteúdo de graça, entra no workshop aqui para você começar a empreender, tá no link aqui da descrição. E aí você vai receber 3 vídeos onde eu vou te contar o que precisa ser feito para você começar a empreender. Tem um e-book de gestão do tempo onde eu te dou 21 dicas para você organizar melhor o seu tempo e para você ter mais produtividade no seu dia. Ok? E eu quero te conhecer, deixa o seu nome, da onde você está falando, a sua dúvida, a sua sugestão de conteúdo aqui, para que a gente possa se comunicar cada vez com mais intensidade. Você se cadastrando, você vai receber muito mais outras coisas que a gente tem acesso aqui, que a gente tem desenvolvido aqui para você. Queria agradecer mais uma vez sua audiência, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima!